Agora, tudo o que você precisa saber da sua cidade e região. Os principais fatos e as principais notícias. A informação precisa. Está entrando no ar. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia a dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a imprensa, em uma rigorosa prestação de serviço, será a memória da cidadania. Horas e 2 minutinhos, muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Piratininga 610 AM, essa gigante de Guaratinguetá e região. Também para você que nos acompanha pela Cultura 1460, um prazer, uma satisfação mais uma vez estarmos aqui nesse Atos no Rádio, edição dessa sexta-feira, hoje é dia 16, hein? E até o meio-dia você já sabe os bastidores da política rolando aqui pelas ondas sonoras da Cultura e também da Piratininga e com extensão à internet, isso mesmo. Você pode nos acompanhar pela internet, como muitos fazem, né? Através do jornalatos.net/Atos no Rádio. E também te apresentamos como novidade recente aqui no nosso conglomerado de comunicação, que é o aplicativo Atos Mais, que você pode abaixar já no seu Android, né? Você adapta, fica o íconezinho e sempre às 11 horas o programa já te avisa, ó, está começando o Atos no Rádio. Aí você nos acompanha pelo seu smartphone, isso mesmo. Você pode até acompanhar pelo Facebook, na nossa fanpage do Jornal Atos, porque sempre nós estamos aqui até o meio-dia, de segunda a sexta-feira, sempre das 11 ao meio-dia, estamos para te trazer os bastidores da política, todos os acontecimentos. Tudo aquilo que ocorre na nossa cidade e região, você fica sabendo aqui através do Atos no Rádio. Lembrando que nós transmitimos diretamente do estúdio localizado na redação do Jornal Atos, na estrada Santa Terezinha 301, e o telefone para o contato aqui é 3152-2148. Você tem também o 3301-5005, facinho de entrar em contato conosco, vai ter alguém para te atender, anotar o seu recado, anotar o seu alô. E nós vamos prosseguindo na edição de hoje dessa sexta-feira, né? Sexta-feira que é meio feriado, meio dia útil, muitas repartições públicas em função desse feriado estão fechadas, né? Mas nós estamos aqui, queremos mandar um abraço especial à cidade Piquete, que fez aniversário ontem, e é possível nos ouvir também pela internet, pela Rádio Cultura. Uma parte da cidade pode ser sintonizada pela Piratininga e pela internet, que chega mais longe, né? A internet chega em Piquete, chega em Lorena, chega justamente na cidade, em todas as cidades da região e vai longe, né? Além de divisas. Faça como muitos. Também nos acompanhe pelo Facebook. Você entra na fanpage do Jornal Atos e clica, e aí você vai estar dentro da nossa programação. Muito bem, eu vou passar as manchetes do Jornal Atos, que estará nas bancas amanhã. Imperdível edição do Jornal Atos amanhã para toda a região. Nós estamos circulando com uma edição recorde, né, com uma tiragem expressiva, porque os assuntos são relevantes. Também o mercado publicitário tem aquecido as edições do Jornal Atos, inclusive no que diz respeito a publicações de editais, material legal, onde o Atos tem a sua oficialidade na região, por ser um jornal totalmente regular, inclusive com selo do IVC, Instituto de Verificação de Comunicação. É como se fosse o selo ISO para as indústrias, para o ramo de comunicação. O instituto que certifica os veículos de comunicação chama-se IVC, Instituto Verificador de Comunicação. E na edição de amanhã você vai encontrar manchetes especiais, abrindo a primeira página, um presente especial ao vereador Vieira Filho, né? É que TJ barra ação de Elcinho contra Fábio Marcondes.
Vereador de oposição pediu condenação em caso de abastecimento dos ônibus de Lorena. Juiz decidiu que denúncia não tem base jurídica. Às vezes, sabe como que é, né? Isso é matéria, você vai ler com detalhes nas páginas do Atos, que vai ser amanhã em todas as bancas, os assinantes vão receber logo pela manhã. E nós falamos de toda uma região, né? 14 cidades onde o impresso do jornal Atos chega formando opinião, né? E quem não lê no rádio, quem não lê nas páginas, ouve aqui no rádio. É claro que tudo que você ouve aqui é com mais detalhes nas páginas do jornal Atos. Quem nos acompanha pelo rádio, nem nos acompanha pelo impresso, vai pela internet. De uma maneira ou outra você fica sabendo. É o Atos levando mais informações para você. Mas na edição de amanhã você vai encontrar também que secretário é alvo de denúncia de assédio em Cachoeira Paulista. Um servidor comissionado do staff da administração do prefeito Edson Mota entrou numa situação de enrosco, né? Envolveu vereadores, uma série de coisas. Tudo porque o vovô é taradão, né? O vovô viu uma servidora lá bonitinha, arrumadinha, e ele falou, é com essa mesmo, né? E parece que o senhor é reincidente, né? Que coisa, faz falta a Deus na vida de uma pessoa, né? E agora tá lá o prefeito com multa de um BO, o presidente da Câmara que se envolveu no meio da situação política já saiu chamuscado pela cidade, e aquela catástrofe toda, e você vai acompanhar todos os detalhes nas páginas do jornal Atos amanhã, porque o Atos foi atrás, né? Ouviu A, B, todos os lados, ouviu também o prefeito, tentou ouvir o prefeito, todos os responsáveis, até para saber o que vai acontecer agora, né? Tem também outras informações no Atos, como o debate tenta regularizar motorista e a Uber em Pindamonhangaba. O fórum lá está na Câmara, né? A Câmara Municipal montou uma bem aqui, enquanto Guaratinguetá está liberado, moto taxista, em outras cidades São Alá vão ter, em Pindamonhangaba para poder justamente ganhar o seu pão de cada dia. Só para se ter uma ideia, tem mototaxista com residência em Pindamonhangaba, sai todo dia de Pindamonhangaba e vai trabalhar na cidade do Putim, que lá é liberado. Mandar um abraço à prefeita Érica Sola, que inclusive ela é destaque nos bastidores amanhã. Parece que ela compartilhou ou terceirizou o seu gabinete, porque maior parte dos atendimentos é ela quem faz. Mas quando chega aquele pessoal de obras, aquele pessoal de investimento, parece que entra segunda, terceira via tomando conta dessa situação. Mas enfim, nem só de Érica, nem só de mototaxista vai ter, e você vai encontrar na edição de amanhã do seu Atos, como também você vai encontrar uma matéria muito importante. Faltas, né, a consulta chega a 32% na cidade de Lorena. Dificuldade que é a fila para se conseguir uma consulta, e de repente a hora que você chega para poder justamente o dia da consulta e o caboclo não vai, aí é pênalti, né? Sabe como que é as coisas? Aí é pênalti, aí não dá. Aí a coisa fica complicada mesmo. Menor é detido por espancar até a morte uma pessoa em Cunha. E tem mais notícias aqui, né? Vereadores rejeitam a conta de Márcio Siqueira. Câmara de hoje muito diferente da anterior, apesar que uma boa porcentagem dos vereadores que atuam na Câmara Municipal de Aparecida hoje com mandato é a mesma da legislatura passada, quando a Justiça chegou a afastar por 5, 6 vezes o prefeito Márcio Siqueira, e a Câmara não tomou nenhum conhecimento. Agora rejeitou a conta do moço, né? Vai saber. Museu Rodrigues Alves é reaberto na cidade de Guaratinguetá após 8 anos, e os investimentos para essa reabertura foi de 700 mil. E no dia do aniversário de Guaratinguetá, na terça-feira, foi dia 13, né? Um dia depois do Dia dos Namorados, o prefeito Marcos Oliva reabriu o museu, né? Estado nega fechamento do conselheiro em Guará. Esse é um assunto polêmico lá também. E gêmeas presas por tráfico na cidade de Guaratinguetá. Tá pensando que a coisa lá tá fácil? Não tá, não. E um adolescente tenta matar um idoso a pauladas. Olha que situação que nós estamos chegando, né? Muito bem, mas nós vamos até o meio-dia. Conosco nessa oportunidade Francisco Assis, que também tem destaques do que nós vamos discutir na edição de hoje, dessa sexta-feira. Hoje é feriado, meio feriado,
entre feriados, o que é hoje? Hoje é feriado, tem muita gente descansando, muita gente viajando, mas a redação do Jornal Atos está trabalhando, né? É isso aí. Como sempre, Éder. Você citava, entre as várias informações que a edição de amanhã vai levar você, que vai à banca, você que já está mais do que acostumado a acompanhar as páginas do Jornal Atos, edição impressa. Tem também em Cruzeiro a situação da Maxion, né, que liberou a primeira parcela da PRO, que é a participação de resultados operacionais, que é a participação de lucro, né? Tem grana no pedaço. E o dinheiro foi distribuído aí para os funcionários, para os metalúrgicos, e isso deve dar uma alavancar a economia também sobre isso, entre outras situações. Mas Quanto que dá um montante disso? Você já tem de cabeça? Parece que cada funcionário pegou em torno de R$ 3.500 nessa primeira parcela. Isso aí é participação dos lucros, não tem nada a ver com os direitos, salários, essas coisas não, né? Não é nada a ver com 13º, nada a ver com nada disso, é participação de lucro. Olha, por isso é um valor que até mesmo a cidade, ela já esperava, mas vem em boa hora, no momento que o Cruzeiro está tentando se recuperar. E aliás, a prefeitura está colocando alguns trabalhos em prática. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a financeira, está tentando se recuperar da inércia que foi os últimos 4 anos, principalmente os últimos 4 anos, os últimos 8 anos também, mas principalmente os últimos 4 anos. O primeiro tempo da prefeita Ana Karen, da ex-prefeita Ana Karen, ela precisava trabalhar para a sua reeleição. O problema da reeleição é isso, né? O primeiro mandato, a pessoa se endivida, acontece, o gestor se vira nos 30, sai bem na foto, se reelege, aí o segundo, às vezes, é um desastre. Às vezes, porque quando o gestor é bom, tanto faz no começo, porque aí ele não vai fazer média para poder permanecer, ele vai querer o reconhecimento da população. Como muitos prefeitos que a gente conhece que passaram pelo primeiro tempo, pelo primeiro mandato, foram reconhecidos para o segundo e não decepcionaram. Outros, por exemplo, fizeram média no primeiro, tapeou o eleitor mais uma vez e dançaram no segundo tempo. Fora esse pé no freio no segundo mandato, houve também em Cruzeiro a questão da instabilidade política devido aos vários afastamentos da ex-prefeita, foi substituída pelo Rafik, que passou a ser, devido a esses processos, um outro lado da moeda, né? Então aconteceu o que aconteceu em Lorena, né? Era entre 2011 e 2012, justamente uma instabilidade política que prejudicou muito a cidade de Lorena, e Cruzeiro acabou de passar por isso. Então, por essas e outras, talvez a tarefa, como já dissemos aqui, outras oportunidades, a tarefa do prefeito tá sobre instabilidade. A gente citava aqui Lorena, né? Instabilidade política em Lorena prejudicou muitas cidades nos últimos anos, e algumas peças presentes e essenciais para aquela crise política, né, estão de volta e estão querendo, como diz o dito popular, botar as mangas de fora, né? Mas parece que a maré não é a mesma do passado, não é? Não, aqui a resistência é outra, né? Antes de nós entrarmos num assunto político e polêmico na cidade de Lorena, vamos dar uma pincelada, porque tomávamos um café não faz muito tempo numa roda na cidade de Guaratinguetá, e o povo estava reclamando, a prefeitura está fechada, naquele sotaque de paulistano, né? Poxa vida, na verdade é um dia atípico, né? Não somente na cidade de Guaratinguetá, em outros setores, onde o poder público não tem o que fazer num dia como esse, a não ser gastar folha de papel, né? Sulfite, energia, papel higiênico, cafezinho, energia, aquelas coisas todas, né? Às vezes é melhor dar um blackout, mas não todas as prefeituras interromperam suas atividades, né? Muitas estão trabalhando e nós estamos registrando isso, né? A cidade de Guaratinguetá, por exemplo, ela teve uma semana regada como que fala? A feriados, né? A descanso, vamos dizer. Não é por falta de descanso. É isso aí. Bom, nós vamos chamar os intervalos primeiramente, porque daqui a pouco nós vamos falar um assunto político, muito, muito delicado até para os nossos ouvintes entender. Quando a gente cita aqui em termos de bastidores, que a gente fala que tem político que é barulho de lata vazia, é porque faz um carnaval, denigre pessoas, faz um pandemônio, cria uma expectativa e depois a justiça fala, olha, é improcedente. Daqui a pouco no seu Atos no Rádio. Dizer que na Unisal, o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, é onde perto da sua formação acadêmica e pode impulsionar a sua carreira através de uma pós-graduação.
nas áreas de direito, educação, engenharia, gestão, psicologia, tecnologia e muito mais. Para saber mais ainda sobre a Unisal, que está presente em Lorena, Guaratinguetá, aliás, Pindamonhangaba e São José dos Campos, você pode conferir no site unisal.br/pós. Lá, inclusive, mensalidades, o horário das aulas, como você vai fazer a sua pós-graduação. Muito bem, prosseguimos ao Atos no Rádio, rodando agora os comerciais para você ficar bem informado. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Temos a solução. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa, atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Atos no Rádio, a sua informação diária. Saúde e bem-estar todo dia. Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Você está ouvindo Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. A informação precisa. Atos no Rádio. Silva Car Tintas, funilaria e pintura. Mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Car Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Car Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Atos no Rádio, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O porta-voz da população, transmitindo para a nossa região e todo o planeta, através da internet. Atos no Rádio. Atos no Rádio. A sua informação diária. Muito bem, 11 horas e 20 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado sobre a política nossa de cada dia, né? Um abraço especial, porque a Câmara Municipal da cidade de Guaratinguetá também não funcionou essa semana, né? Porque terça-feira foi o aniversário do padroeiro e, consequentemente, eles comemoram a cidade, né? E na quinta-feira ontem nada funcionou, né? 2 feriados que quebraram a semana, né? Em Guaratinguetá e deixou praticamente tudo parado, porque o brasileiro gosta no feriado, né? O brasileiro gosta. Opa. O comerciante, o empresário, o microempreendedor não gosta muito não, né? Porque ele precisa realmente dos 7 dias da semana para virar a grana. Que tem gente que pega o dia 1º de janeiro e vai na folhinha, vai no calendário, para contar já para saber quantos feriados vai ter durante o ano. Aí a pessoa se programa, né? É verdade. Mas enfim,
vai fazer o quê, né? Todo mundo precisa de um descanso, mas pelo amor de Deus, é muito feriado por metro quadrado, não? Mandar um abraço especial a todos os nossos ouvintes e trazer uma informação importante, é que a prefeitura, em meio do caos, né, porque a saúde registrou aí esses 32% de ausência nas consultas, né? E a prefeitura emitiu até um gráfico sobre o que isso representa e, inclusive, as especialidades, que às vezes é difícil para conseguir tratamento. Aí a pessoa consegue agendar a consulta e chega no dia e não vai. Só para se ter uma ideia, dos 32% que faltam a questão aí das consultas, o maior índice, por exemplo, só para se ter uma ideia, ortopedia registra 15% desses 32%, né, dentro desse horizonte, de pessoas que marcam consulta e não vão. Dermatologia e oftalmologia, que é igualado em 13%. Olha uma especialidade importantíssima, que inclusive isso aí pode levar a óbito. Consultas cardíacas, né, que é onde detecta exame, tratamento, essas coisas. 11% desses 32% de falta é da especialidade cardiologia. Então o cardiologista arruma tudo certinho, o seu prognóstico, tal dia vai ter tantas consultas, chega lá o paciente não vai, né? Talvez até mesmo uma questão, talvez não, acredito sim, que é uma questão até cultural, né? A gente na saúde sempre reclama e temos todo o direito de reclamar sempre o melhor serviço, né? Mas essa realidade das faltas, das ausências, não acontece só na rede pública municipal. Por exemplo, há pouco, coisa de 2 semanas, o Jornal Atos trouxe uma notícia em que o AME, o governo do estado de São Paulo, ele apontava um número muito grande de ausências E às vezes é necessário sempre lembrar os nossos ouvintes, principalmente os que nos acompanham pela Rádio Cultura aqui da cidade de Lorena, que na verdade o AME está dentro de Lorena, mas não pertence à saúde municipal estado, de Lorena, exatamente. é do estado. Como que se faz para conseguir uma consulta no AME? Então você procura a Secretaria de Saúde do seu município e por intermédio dela eles agendam aqui. Também está tendo uma dificuldade enorme. Então quando a gente registra que faltas às saúdes, faltas às consultas médicas causa prejuízos em Lorena, nós vamos falar de algo que está dando lucro na saúde de Lorena. É isso mesmo, está dando lucro. Nem só de prejuízo vive a saúde de Lorena. Quando, de repente, há um controle administrativo, uma seriedade financeira, a saúde rende seus benefícios. Só para se ter uma ideia, o prefeito Fábio Marcondes entregou uma viatura, né, uma caminhonete adaptada para atendimento na área de saúde rural. E a entrega foi essa semana, oficialmente, a secretaria, é um veículo dessas novas, essas caminhonetes Toro 4x4 para aguentar a topografia da zona rural, né? Adaptada tanto para levar paciente, para buscar paciente, para levar médico, trazer... Enfim, a caminhonete é um bicho, é um investimento com verbas, recurso federal, né? Emenda parlamentar. E na oportunidade o prefeito estava na prefeitura, chegou o veículo, ele já foi entregar a Imaculada, que é a secretária de saúde, para já poder entrar justamente... no desfecho aí do serviço, e 5 vereadores estavam presentes, né, nesse ato, entregando a viatura à saúde, já para ser colocado em uso. E dentre esses 5 vereadores, o destaque, é claro, para 2 vereadores que tem tudo a ver com a zona rural. Primeiro é o Bruno Camargo, né? De vez em quando a gente carinhosamente chama ele até de Bruno da Roça, porque ele é um defensor da zona rural aqui na Câmara Municipal, na intermediação com o prefeito, né? E também o Beto Pereira, que é um grande descobridor de verbas, né? Ele vai atrás mesmo, ele que tem uma afinidade com o pessoal dos democratas, lá com o deputado Estevão Galvão, então ele sempre está lá justamente buscando os interesses do município na Assembleia Legislativa, e com um beliscãozinho também na esfera federal. Então, entre os 5 vereadores que participaram lá da entrega do automóvel à saúde, um destaque especial para essa dupla, né?
Bruno Camargo e Beto Pereira, né? Que sempre está ali ao lado do prefeito. É a vantagem da base, né? Exatamente. A base não funciona só para votação, mas funciona também para fazer a coisa acontecer na cidade, né? Para ajudar a prefeitura a executar. E quando a gente fala de base, não significa justamente ser não estamos falando um puxa-saquismo explícito, me desculpa até o termo vulgar, mas para poder enquadrar, não significa ser um baba-ovo do prefeito, mas significa sim apoiar essas iniciativas, né, de uma maneira toda especial, porque rende benefício. Você já imaginou, o munícipe está lá na zona rural, encrostado lá no meio de um sítio, de uma propriedade rural, sem recursos às vezes, precisa de um transporte da saúde, vai buscar de helicóptero? Não tem jeito às vezes. Um veículo adaptado desse significa inclusive a extensão e vidas, né? Evita a necessidade do morador, da família zona rural ter que vir até o centro, né? Às vezes é o caso de levar um médico, lá, né? Exatamente. Leva, né? Então... levar a saúde para lá. Agora, com relação a essa situação da base, né? Há casos até mesmo que dentro da base, como é que o Éder está falando sobre essa situação, perdão, mas eu veio da palavra, do puxa-saquismo, do sim senhor, não senhor, da base não funciona em algumas cidades, mas há casos até mesmo que a própria base pode questionar, pode colocar a situação para poder ajudar a prefeitura a fazer acontecer, né? Agora, com relação a essa situação, a gente até assistia ontem com um vídeo onde um palestrante falava sobre a importância de ter alguém que duvide de você, ou que não duvide, mas que vá contra a sua ideia. É exatamente como funciona na política, né? Então, dentro da própria base pode ter alguém que questione, ou até mesmo a própria oposição funcionar dessa forma, né? Questionar ou contrariar de uma forma tranquila, não com escárnio, não para fazer a cidade parar, né, com aquela velha política do quanto pior, melhor. Não, funcionar de uma forma com que a Câmara, como o Éder deu o exemplo dos 2 vereadores da base, com que a Câmara ajude a Prefeitura a fazer a coisa acontecer. A Prefeitura, lógico, vai executar, né, o Poder Executivo, mas a Câmara está ali também para ajudar a fazer acontecer, ajudar a atrair uma verba, a apontar direcionamentos para essas verbas, para esse atendimento, até porque, como diz ali na cartilha, eles são representantes da população, certo? Imagine só, né? É tão representante que às vezes o vereador se elege e ele acha que ele está lá para poder alimentar suas guerras pessoais, né? Lamentavelmente é isso que nós temos visto na tribuna da Câmara, né? Porque o ano iniciou em temperatura máxima, patrocinado justamente por vereadores que preferiram o pódio da oposição, e com uma sacola de pedras para jogar em quem está trabalhando, né? Nós não estamos falando que o vereador não pode ser oposição, não pode ser crítica, mas até escrachar, ofender, denegrir a moral, isso é pênalti. Isso aí deveria ter, de fato, uma comissão de ética na Câmara para caçar um indivíduo desse, para colocar limite na sua voz, naquilo que ele chama de imunidade parlamentar, que ele não está lá para ofender as pessoas, e eu estou falando isso na qualidade de ofendido também. Nós ouvimos no início dessa legislatura o vereador Elcio Vieira se posicionar a respeito do bandido, do prefeito, como se ele fosse um bandido, um marginal, e daí para cima, com palavras de baixo, inclusive ofendendo inclusive familiares ao prefeito, patrocinando revistas apócrifas, jornais que saem uma vez na vida, outra na morte, aliás, nem na morte agora, né? E sai justamente para denigrir, com a finalidade de detonar a imagem pública das pessoas, a imagem familiar, e eu falo como vítima, sentindo a dor, e devolvo em cima de fatos, porque eu não vou entrar no jogo dele para denigrir a imagem, mas parece que depois que a irmã desse sujeito foi exonerada da prefeitura, onde ela tinha um concurso, ela era uma época de magia administrativa, teve neguinho que estudou, fez 2, 3 faculdades às custas do governo e tá aí falando grosso para as esquinas, para os púlpitos populares e públicos, né? É terrível o negócio. Por outro lado, veja bem, esse vereador que nós estamos nos referindo, denegriu a imagem do prefeito, criou um pandemônio em cima de que o prefeito estava cometendo um ato clandestino, de improbidade, quando ele, em um dos seus postos, abastecia os ônibus da empresa ABC,
que foi inclusive ele que trouxe no período que ele era primeiro-ministro da cidade. Ele que trouxe essa empresa, né? Essa empresa pura e simplesmente persiste aí desde o período negro da administração Paulo Neme, quando eles botaram a São José para fora daqui por N problemas lá, que não é o caso em questão. Então não é de hoje que essa empresa prefere os postos que, por coincidência, é de propriedade do prefeito, da rede de trabalho dele, porque ele é uma pessoa legada a trabalho, né? Regada a trabalho. Então, por conta disso, ladrão, desonesto, e entrou com uma ação e pediu, inclusive, o bloqueio dos bens. Ontem, aliás, no início dessa semana, a Justiça se manifestou, né? Se manifestou dizendo que não tem procedimento, não tem coisas dessa natureza e deu justamente pela extinção do processo, né? Agora eu quero que o vereador, com certeza, ele vai arrumar um bom discurso para isso, né? Deve, e né? O discurso dele é mais um saco de pedra, né? Vamos ver se ele consegue falar da família do juiz, vamos ver se ele consegue falar da família da justiça, né? Vamos ver, ele é importante. Da cidade de Lorena para ficar chamando todo mundo de ladrão, né? Vamos ver, mas só que o contexto familiar é meio pesado, né? Porque existe declarações do Tribunal de Contas de um consórcio familiar dentro da administração passada, de 2012, remonta a 8 anos atrás, onde praticamente se enriqueceram, encheram de dinheiro, agora vem, sobe na tribuna e fica chamando todo mundo é ladrão, todo mundo é assaltador, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, e agora, como é que fica? Botaram praticamente o prefeito na cadeia, ele e o seu Assecra e Companhia Limitada. É como se o prefeito fosse um bandido, um marginal. As pessoas olhavam para o prefeito até com um pouquinho de medo, de cisma, né? Está aí agora a Justiça falando que não tem, inclusive, embasamento jurídico para uma ação popular da que ele foi montada. Não existe documentos nem nada, e a Justiça diz que no livre acesso a empresa também tem a liberdade de procurar o melhor preço para abastecer os seus ônibus. E entre situações, o juiz lembrou que esse contrato foi fechado anterior. Governo, é um contrato anterior ao governo Fábio Marcondes, e que, pelo que parece, tem uma vigência de até 20 anos, né? Por quê? Exatamente porque o juiz disse que o contratado, a empresa em si, ela tem a liberdade de buscar, no caso, a empresa de ônibus, para o abastecimento de seus carros, né? E é isso que tem acontecido. Se a questão em si, e esse não é a única ação pautada nesse caso, Éder, mas se isso fosse feito de uma forma a questionar, de uma forma mais séria, questionando tal fato, questionando o contrato, o problema é a forma como as coisas são feitas. E até por isso, a gente tem visto na rua, a gente conversa com pessoas na rua, e até por isso, casos como esse têm perdido a credibilidade junto a até mesmo o público desses vereadores ou autores dessas ações, né? A população tem entendido como a coisa tem funcionado na cidade de Lorena, Éder. Então, se até mesmo esses apontamentos fossem feitos de uma forma mais séria, investigativa, mas o problema é que mais uma vez, né? Se pega casos como esse para se fazer escárnio, para se fazer politicagem, e a população de Lorena está ficando cansada. Na verdade é o seguinte, a Câmara Municipal virou um campo minado, né? Se não bastasse essa rivalidade de 2 ou 3 contra o prefeito, e mais alguns vereadores que entram no canto da sereia, né? Eu lembro sempre a síndrome do eucalipto, porque na época que caçaram o Dr. Paulo, ele foi o protagonista, Elcinho Vieira Júnior. Armou todo o tendel, adaptou o regimento, aconteceu. Primeiro ele começou atropelando no primeiro biênio que ele foi presidente, já arrumou aí a reeleição para a presidência, já atropelou o tal de Rogerinho da farmácia, que nunca mais se firmou, e levou para o buraco pessoas que ficaram ao seu entorno. Que quando precisou caçar o prefeito, ele maculou todo mundo. Na hora que a sociedade se ressentiu, reclamou e cobrou a fatura, e a culpa foi da oposição toda. Isso é síndrome de eucalipto. Pois é. Quando é para subir no pódio, ele é o bonitão. Quando é para levar a culpa, ele faz cortina no meio. Mas a Câmara Municipal de Lorena hoje está praticamente um campo minado. Existe rivalidade internas, né? Por exemplo, existe comando paralelo. Lamentavelmente é difícil falar isso. Mas o presidente não administra com a sua própria caneta.
Ele, para tomar uma decisão, ele tem que ligar para o irmão dele, o ex-vereador Vaguinho, que não tenha dúvida, é um político nato, um articulador político, um representante, sempre esteve presente nos gabinetes dos deputados, é uma pessoa que conhece muito bem Brasília. Sempre esteve pendurado num gabinete ou outro como assessor, aquelas coisas, e para não estar sozinho lá, sempre levou familiares, né? Todo mundo empregado em gabinetes, essas coisas, porque ele pensa na renda familiar, né? Então o presidente, ele não pode tomar uma decisão se não for por intermédio de uma ligação ou de repente de um momento em que ele possa consultar o irmão dele. O que eu faço agora? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso não fazer e tal? Tudo é por aí. E parece que está tendo uma dificuldade, porque tem também o comando da tribuna, do alinhamento político da oposição, que está na mão de outro, né? Então fica esse chove no mole. Outra coisa, tá horrível, porque a Câmara voltou a ser povoada, nada contra os comissionados, as pessoas que estão frequentando a Câmara, trabalhando, ganhando seu sustento, é um período mesmo, aproveita enquanto dá, né? Existe uma partilha lá, um desconforto enorme, porque tem vereador com excesso de assessores, tem outros que estão às mínguas, existe política até de oferta de cargos por conta de voto, por conta de posicionamento, e esses dias chegou até ao conhecimento, ao domínio público, que até os vereadores da base estavam sendo assediados à custa de cargos, à custa de recursos financeiros e essas situações todas. Então, por um momento desse é que a gente avalia que a Câmara Municipal de Lorena está um verdadeiro campo minado. Isso aí gera uma insatisfação e gera também uma instabilidade institucional entre executivo e legislativo, porque o prefeito assina embaixo disso aí. Começaram a pressionar. Na última segunda-feira, nós ouvimos em alto e bom tom um dos vereadores que acompanhou a oposição reclamando de um suposto intermediário que tentou explicar o porquê que deveria justamente relevar o apontamento do tribunal em cima das contas de 2013, que deu pela rejeição porque o prefeito pagou os funcionários que levaram o calote, né? Do consórcio familiar que dominava a prefeitura até 2012, né? Num período de 8 anos, dominaram, enxugaram, usufruíram do erário público, então deram cano em todos os professores. Aí o prefeito precisou pagar. Pagou com verba de 2013 a conta de 2012. Aí essa parnafenália toda. Agora, vivemos esse apedrejamento, né? Não, porque o prefeito é o seguinte, deu prosseguimento no Planeta Educação, que já está desde a época dele aí. Agora parece que já teve também um posicionamento da Justiça, dando por inepto uma ação que em cima de uma outra situação, de uma empresa contratada na educação, pediram até o bloqueio dos bens do prefeito Fábio Marcondes novamente, né, em duas situações. É desastroso, porque aí o homem desiste de trabalhar, desanima, porque não é fácil. A pessoa dando de si, fazendo, administrando a cidade em tempos de crise, fazendo e acontecendo, e de repente vira um escárnio desse na boca de meia dúzia que a gente sabe que não tem consistência. Tanto é que a própria Justiça falou, olha, a denúncia não tem base jurídica, montaram uma ação popular para fazer politicagem. Um advogado brilhante como esse moço, uma cabeça boa, lamentavelmente às vezes distorcida, mas ele não cometeria uma gafe jurídica dessa. Tudo indica, na leitura de quem entende de política na cidade, a pessoa do prefeito Fábio Marcondes. É a rivalidade pessoal indo para a tribuna. Porque quantas vítimas inocentes o regime do Dr. Paulo, salvo a pessoa do Dr. Paulo, que é uma pessoa excelente, mas ele foi usado. O período dele, quantas vítimas inocentes foram feitas? O que são vítimas inocentes? As pessoas que não tiveram, de fato, um atendimento na saúde, não tiveram um atendimento a contento na educação, porque nem só de fanfarra, de barulho de escola de samba, de rádio escolar, de show de capoeira, disso e daquilo, das contratações para poder gastar os 25% do orçamento de uma educação, vive de fato a população. A população precisa de ensino à altura, e apostilas, e caminhões. Quem não se lembra do caminhão de sulfite que foi comprado, que não tinha onde pôr o sulfite?
Pois é. É isso aí, já pensou um caminhão, um baú inteiro de sulfite? Tem sulfite, se realmente esse sulfite chegou na prefeitura naquele período, tem sulfite para a 4ª geração de Lorena, gente, não é brincadeira não. Mas nós vamos prosseguindo aqui no seu Atos no Rádio, você caminha conosco até o meio-dia, aliás, já 11 horas e 40 minutos, seu Francisco, o senhor fala muito. Um giro pela região? Vamos dar um pulo lá em Guaratinguetá, Éder, uma série de... Pois é, na cidade de Guaratinguetá é de uma série de boatos sobre o possível fechamento da escola Instituto Conselheiro Rodrigues Alves. Foi rebatida pela prefeitura, né? E também pelo Fundo de Desenvolvimento de Educação do Estado de São Paulo. A cidade e o Estado, eles planejam levar para salas inativas da escola a diretoria regional de ensino. O prefeito Marcos Oliva rechaçou qualquer possibilidade de fechamento das salas de aula do Instituto. Os boatos ganharam repercussões nas últimas semanas, mas o diretor regional de ensino, Wilson Tarso Gonçalves, negou que as alterações discutidas na prefeitura e no estado afete o trabalho no colégio, o colégio que tem 115 anos, completa 115 anos neste ano. O diretor do DRE confirmou as negociações para a transferência da diretoria regional e do núcleo pedagógico que funciona atualmente no prédio da escola desativada Embaixador Rodrigues Alves. Então essa diretoria ela deve ir para o Instituto. O João Cury, que é o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Educação, ele diz que é possível a mudança do DRE e do núcleo para salas inativas. E o DRE e o núcleo serão realocados no Instituto Conselheiro Rodrigues Alves. Ou seja, há toda uma discussão, a população ficou temerária por essas alterações, levar a diretoria regional para o Conselheiro Rodrigues Alves, de que o colégio seria fechado para que esse serviço funcionasse ali. Mas a proposta não é essa, a proposta tanto da prefeitura quanto do estado é de que as salas hoje inativas, ou seja, o espaço dentro do colégio, que é um grande prédio, quem não conhece o prédio em Guaratinguetá, logo ali próximo à rodoviária, é um prédio muito grande, tem salas hoje que não estão sendo ocupadas, e sim, essas salas vão receber as diretorias, ou seja, a prefeitura negando a informação de que a escola seria fechada, de que o colégio seria fechado. Lembrando que tudo isso, faz parte das negociações que o prefeito Marcos Oliva tem feito junto ao Estado para realocar o pronto-socorro na delegacia. Esse é o plano, o mega plano dele, né? Um projeto que vem atender justamente a população não só de Guaratinguetá, porque eles vão ter espaço para ampliar o atendimento até para a região, né? E criar justamente setores de atendimento específicos, com especialidades. O prefeito ele tem planos. Do Colégio Conselheiro Rodrigues Alves. Olha, nós estamos recebendo pelo WhatsApp várias informações. Quem nos acompanha pela Rádio Piratininga está tendo dificuldade, então estão apelando justamente para as redes sociais, né? Lembrando que é possível nos acompanhar pelo rádio, se você tiver o Atos Mais, o aplicativo no seu Android, no seu celular, fica muito fácil. Você abaixa esse aplicativo e você pode tanto acompanhar em imagem pelo Facebook, se o seu smartphone permitir, ou o sonora do rádio. Também pela internet, no jornalatos.net/Atos no rádio. Então, praticamente nós estamos, acho que, com algum problema de transmissão. E lembrando também que o programa vai seguir no Facebook. Você que não pôde acompanhar o programa inteiro agora ao vivo vai poder assistir pelo Facebook. E também, daqui a pouquinho, ele está na TV Atos, que é o canal do Jornal Atos no YouTube. Você vai no YouTube e pesquisa por TV Atos. Você vai encontrar lá, já aproveita, já se inscreve, já clica lá no sininho para poder receber as notificações. E daqui a pouquinho também o Atos no Rádio completo vai estar no canal do YouTube. Lembrando que se tiver dificuldade, mais fácil ainda, jornalatos.net, né? É o nosso site. Você está dentro e está com todas as informações possíveis e o que ocorre durante esse programa fica registrado lá também, né? Vamos dar um pulo lá em Pindamonhangaba. O pessoal está discutindo Uber na cidade de Pindamonhangaba. Não só Uber, né? Mas a cidade deu andamento ao trabalho para organizar os serviços de transporte individual de passageiros. A Câmara realizou uma audiência na última semana, quando foi discutida a necessidade de promover mudanças significativas que regulamente a atuação de taxistas
mototaxistas e também dos motoristas que prestam serviço no aplicativo Uber. A comissão é presidida pelo vereador Rafael Goff, mais uma vez, o Rafael Goff, ele que direcionou a audiência, que contou também com a presença da diretora de trânsito, a Luciana Viana, o secretário de Serviços Públicos, José Bondioli, e também de representantes de todas as categorias, ou seja, das 3 categorias envolvidas, né? De acordo com o Goff, o município não possui leis que autorizem os serviços de mototaxistas e também do aplicativo Uber hoje, mas esse serviço Uber já está sendo realizado na cidade. Então, o que a prefeitura está tentando fazer junto à Câmara e até mesmo direcionou, já os taxistas, eles são regulamentados por uma lei de 1979, época em que o prefeito da cidade de Pinda, para você ter uma ideia, era o atual governador Geraldo Alckmin. Então a lei é de 79 eu sou péssimo em conta, se não me engano são 38 anos. Por aí. 38 anos, quase 4 décadas, então tá mais do que na hora da lei ser revista. E o que está assim. sendo interessante lá, né, é a harmonia, né, a Câmara com o Executivo e com a categoria envolvida. A gente não percebe lá o que ocorre em alguns outros centros habitacionais, onde um assunto desse aí vira rinha de galo, né? Vira um ringue na Câmara Municipal, ou onde tem essas audiências, porque sempre tem alguém querendo falar mais alto e se aparecer, né? Aí a coisa complica realmente de fato. O racha na Câmara de Lorena se deu pouco antes da eleição, mas concretizou com a eleição da mesa diretora. Eu e você, a gente estava acompanhando a eleição da mesa diretora em Pindamonhangaba. O vereador Rafael Goff foi um das peças e acabou cantando sozinho, tendo o único voto, só ele votou nele. Uma das peças que tentou a presidência da Câmara, justamente. Acabou sendo derrotado pelo vereador Magrão. Mas nem por isso a gente vê no vereador alguém que faça oposição de escárnio revanche, em cima do trabalho. Pelo contrário, o vereador, da sua forma, ele tem feito... Quem é o líder da prefeitura hoje na casa, Éder? Hoje na casa, eu acredito que seja eu não sei se é o Ronaldo Pipas ou se é o... Eu não estou bem lembrado. E a gente vê na atuação do vereador Rafael Goff alguém que, de uma certa forma, tem trabalhado junto com a prefeitura. Aqui ou ali, há situações onde ele faz apontamentos, faz críticas à prefeitura, sim, mas, como dissemos, assim como Lorena, ele tinha a oportunidade de, nessa eleição da mesa diretora, criar um racha, pelo menos, ou iniciar um movimento para tentar fazer uma posição mais pesada, mas o vereador não entendeu assim, até porque... E hoje ele é um dos grandes destaques, né? Aliás, saiu uma pesquisa no mercado político da cidade de Pindamonhangaba, sendo que praticamente, embora o Magrão seja o presidente, e está indo muito bem na condição administrativa da casa, mas a Câmara praticamente é vista e está integralizada com os assuntos da cidade, justamente na instrumentalidade de 3 vereadores que estão fazendo a diferença, né? Nós falamos justamente do vereador Rafael Goff, que inclusive já foi candidato a deputado federal na última eleição e não foi daqueles lá muito do final, não. Foi até que votado muito bem. Ele segue com o Roderley Mioto como destaque, né? E vem com o Renato Cebola, do PV. E por conta disso, nós também analisamos e tivemos acesso a essa pesquisa, que vem, por exemplo, aqueles vereadores que compõem a ala dos mais experientes, aqueles vereadores que são mais calados, entre eles Jânio Lerário, como também o Felipe César, e os outros diversos vereadores seguindo justamente essa linha de discurso. Mas você percebe o Rafael Goff puxando a fila do envolvimento da Câmara Municipal com a população. E o prefeito tem flanqueado isso aí, tem tido nessas atitudes, que nem estão falando com todos os representantes aí do Uber, puxando esse gancho do Uber, né? E em comparação ao que a gente vê aqui na região. Você percebe, por exemplo, que há um compromisso, e o prefeito está servindo isso aí, de repente ele vai resolver uma situação, vai criar uma lei inovadora para poder acertar essas situações. Uma Câmara também que a gente tem gostado de ver atitude, se bem que tem uma pitada de oposição, é a Câmara Municipal da cidade de Guaratinguetá. Todos sabem que
o presidente, o Celão, o vereador Marcelo Coutinho, o Celão, ele não é do partido do prefeito, não se elegeu no palanque do prefeito, mas tem um respeito mútuo, trabalha inclusive acertando a governabilidade do prefeito, é um dos partidos, ele, Márcio Almeida, que vieram da mesma base, até o Marcelinho da Santa Causa, Santa né? Não é mais Santa Casa, agora é Santa Causa, né? Eles estão compondo aí o bloco governista, recebeu o apoio do PR, o vereador Luizão da Casa de Ração, que num tempo atrás era franciscano, pelo PR está integralizado na administração do ex-prefeito Francisco Carlos, também recebe o apoio do Marco Evangelista, que é um tucano, né, um sobrevivente do ninho tucano. Enfim, o prefeito hoje conta com 6 votos e tem os 4 vereadores, porque lá há um horizonte de 11 vereadores, tem os 4 vereadores da oposição, que não é uma oposição, é uma oposição que mais ajuda, que é a do PMDB, né? Fazem é claro que existe dentro desses 4 alguém que tem o discurso um pouquinho mais apimentado, aquelas coisas, né? Mas nada que vai para a esfera pessoal da maneira como a gente tem visto. Desculpa, Lorena, a gente comparar isso aí, mas teve um tempo que Lorena era referência da bandaleira. Na última legislatura, a Lorena recuperou a sua moral, a sua estima, a Câmara Municipal, o Legislativo, e passou a ser referência positiva. Agora parece que meia dúzia de latas vazias pode pôr a perder aí toda essa reputação que a Câmara Municipal de Lorena havia conseguido nos últimos 4 anos, né? Em 6 meses praticamente nós estamos vendo isso ir para água abaixo. E do mesmo jeito que a gente lembra aí... Por exemplo, uma Câmara que não investiga a denúncia de que está havendo partilha de salário de servidores, ou seja, a pessoa é contratada por um comissionado para trabalhar como assessor, tem que dividir o salário dele com o parlamentar. Isso é um absurdo. Denúncia de assédio sexual dentro dos gabinetes da Câmara Municipal, isso tem que ser visto. Esse boca mole desse vereador tem que ir lá e falar, olha, quem quer da comissão de ética? Será que tem comissão de ética? Pelo menos está precisando. Do mesmo jeito que a gente faz apontamento aqui para que a cidade fique cada vez mais atenta ao que está acontecendo na Câmara, pela forma com que a oposição vem se tratando, a gente dá um pulo em Cruzeiro e lembra a população de que o outro lado também é perigoso, quando nada acontece. Nem boato não lança no mercado. Parece casa de, sabe, parece casa de idoso, que você não escuta, você mal escuta o radinho lá de fundo, Éder. A Câmara de Cruzeiro está nessa linha também. Apesar disso, a Prefeitura, Éder, está conseguindo se movimentar. A gente está quase no final do programa já, Éder, mas uma informação do Itagaçaba é que após 21 anos de espera, o bairro do Itagaçaba ele recebe os trabalhos para amenizar as dificuldades com a precária infraestrutura. Com as obras iniciadas nesta semana, a Secretaria de Governo e Meio Ambiente, em parceria com o SAAE, colocou um trabalho para atender as áreas de risco com relação a desabamentos que devem ser sanadas com esse trabalho. As obras consistem na recuperação do trecho de erosão na rua Lígia Novaes de Luca, na região do Vista Alegre. De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em 1996 foi constatada a formação de vossorosas. É isso mesmo, Edson? São buracos. Mais ou menos isso. Pois é, são buracos nesse local, ou seja, há 20 anos esse local é apontado como área de risco e somente agora, 21 anos depois, sendo mais exato, a Prefeitura está conseguindo fazer esse atendimento na cidade, no bairro ali, na região do Itagaçaba, ou seja, mais uma vez, com a Câmara meio que parada, numa casa do sim senhor, não senhor, não ao prefeito, a um sim senhor, não senhor, a um único vereador, a cidade está tentando se movimentar também com ações como essa obra. Por conta do Executivo, né? Lá pelo menos tem um adendo, né? A Câmara não está atrapalhando o Executivo. Pelo menos. Aqui, se não tomar cuidado, a Câmara atrapalha sim, intercepta boas ações, boa maneira e um bom índice. O povo está de olho no caixa, né? Resumindo, né? No cofre. Mas no cofre é difícil, tem guardiões no cofre hoje em dia, né? Muito bem, são 11 horas e 55 minutos, é hora de dizer adeus. Segunda-feira, permitindo Deus, estaremos de volta para iniciar a semana no pós-feriado prorrogado, nessa situação toda, e para falar um pouco mais da política de cada dia. Imperdível a edição do Jornal Atos amanhã, por favor, vocês procurem, se interem, porque assuntos relevantes da sua cidade e região. O Atos traz uma linguagem regional nos bastidores da política, priorizando todas as cidades aqui ao alcance das nossas vozes também,
e atingidas aí, cobertas pelas páginas do Aço. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.